Meu irmão, minha irmã, nós também somos como os discípulos de Emaús. Nosso coração tem dificuldade de colher a vitória, de compreender o que aconteceu. E Jesus, com cuidado, abre os olhos dos nossos corações. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Nesse momento, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus então: de que estáis falando pelo caminho? Por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhe Jesus: que foi? Disseram a respeito de Jesus de Nazaré: era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, não sois tardos de coração para creres em tudo que anunciaram os profetas. Porventura, não é necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximar-se da aldeia para onde iam, ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas Jesus desapareceu. Dizem então um para o outro: nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras. Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Os discípulos caminham para Emaús, estão tristes, abatidos, e Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles para lhes abrir o coração. Eles dizem: tu és um forasteiro que não sabe o que aconteceu esses dias? Ainda chamam Jesus de forasteiro. Jesus está ali ressuscitado, é o terceiro dia, e eles estão dizendo: as mulheres foram ao sepulcro, acharam vazio, trouxeram a notícia, alguns amigos foram lá, encontraram como as mulheres disseram, o sepulcro está vazio. E Jesus diz simplesmente: ó gente sem inteligência, não sois tardos de coração para creres em tudo que anunciaram os profetas. Vocês estão com o coração tão fechado, não perceberam o que aconteceu? Os profetas disseram, anunciaram desde o princípio. Ele ressuscitou. Eu sou o ressuscitado. Mas Jesus diz isso de maneira diferente. Falando das Escrituras, o coração deles fica ardendo, pegando fogo, mas ainda os olhos não se abrem. Convidam Jesus para estar com eles. Fica conosco, já é tarde, e declina o dia. Jesus entra, senta-se à mesa com eles, parte o pão, e os olhos então se abrem. É ele o ressuscitado.
é Jesus que está ali. Então eles abriram os olhos e o reconheceram. Quando nós abrimos os olhos do coração, nós encontramos Jesus, nós conhecemos Jesus. Devemos abrir os olhos aqui de dentro para ver Jesus ressuscitado, não do nosso jeito, não apenas de maneira humana, com o seu corpo sem feridas, sem machucaduras. Ver Jesus, o ressuscitado, o transfigurado. Essa é a alegria da nossa fé, essa é a nossa alegria. Ele está conosco, Ele vive conosco, é Jesus que nos abraça, é Jesus que nos acolhe. E todas podem dizer, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão, e apareceu e aparece a cada um de nós. Com a nossa alegria, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, não apenas de ouvir falar, mas experimentar aqui dentro, de ver com os nossos olhos, tocar com as nossas mãos, recebê-lo todos os dias, o pão vivo que desceu do céu. Bem-aventurados, felizes somos nós que estamos com o ressuscitado, que estamos com Jesus Cristo.